Bom dia, aqui é Rito do CREAS Flor do Camará. Estamos iniciando nossa live hoje, né, sobre trabalho infantil, um pouquinho sobre a explanação. Esperando aqui o pessoal começar, né, aparecer, para a gente começar a divulgar. Samara, boa, Samara chegando aí, sempre presente. Né? Sejam bem-vindos. Aguardando minha colega, né, Juliana, para a gente começar a discutir um pouquinho sobre o iPad, sobre a prevenção social. Seja bem-vinda, Darlene, Cristina, seja bem-vinda. Né? Esse momento nosso aqui, a gente está iniciando. Juliana, acho que ela entrou, chegou. Bem-vindos. Olá. Olá, bom dia. Vou regular um pouquinho a câmera aqui para não cortar. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos e todas que estão participando aqui de mais uma live, né? Estamos de volta, depois de um tempo parados, né? Isso. É um retorno, né? É um retorno. Tá, o áudio tá bom, pelo menos eu acredito que esteja. Tranquilo. E o retorno é um retorno de uma parada devido às eleições, né, municipais. A gente precisou fazer um pouco uma pausa nas atividades de redes sociais e agora, em dezembro, depois das eleições, a gente está retornando, né, fazendo essa volta à prevenção social, né, e falar um pouco do nosso tema, né. Hoje a gente vai fazer outra explanação, a gente vinha fazendo uma vertente de prevenção social, ligada com a questão da Covid, a Covid, né, 19, né, os efeitos da pandemia, algumas situações sobre violência contra o idoso, violência contra a criança, né, e adolescente, fala sobre violência doméstica lá em agosto, e hoje a gente está fazendo essa abertura, né, para falar um pouquinho sobre a questão do trabalho infantil, né, que é um dos temas que deveria ser coisa do passado, do século passado, né, Ju? Deveria ser coisas antigas, mas infelizmente é algo bastante atual, né? É bastante atual de estar trabalhando, né? De estar participando disso aí e essa discussão. Essa discussão do trabalho infantil, ela hoje tem sua temática devido à questão dos efeitos da pandemia, né? As crianças hoje estão bastante expostas, não tem o período escolar, não tem coisa, existe muita participação. E aí, Ju, vamos começar primeiro, antes de a gente adentrar mesmo no tema, né? O que a gente falar, primeiro nos apresentar, né? Meu nome é Anderson Lima, eu sou coordenador do Flow Camarada, do CREAS Flow do Camará, né? Sou advogado de formação, militante de direitos humanos, né? Da criança e adolescente. E aí eu estou com minha colega aqui, minha parceira do iPad, Juliana Ferreira. Está presente? Olá, mais uma vez bom dia a todos e todas. Sou Juliana Ferreira, estou assistente social aqui do CREAS Flor do Camará, né, compondo a equipe de referência do IPET, que são as ações estratégicas de prevenção e erradicação do trabalho infantil, né, aqui no município de Camaragibe. Assim como também estou compondo a equipe do PAEF, né? Então, eu acho importante a gente, para falar do trabalho infantil, falar da trajetória, da história do trabalho infantil aqui no Brasil, né? Eu acho importante a gente trazer esse marco, pois ele vai se perpetuar ainda hoje. A gente vai falar mais à frente de alguns mitos que ele acaba se consolidando e dificultando um pouco o enfrentamento da exploração do trabalho infantil, né? Então, o trabalho infantil ele faz parte da história do Brasil desde o início da colonização,
com a exploração da mão de obra escrava, tanto indígena quanto africana, né? Em diversas atividades, então, na agricultura, na mineração, no comércio, no trabalho doméstico, na exploração sexual e até mesmo na própria venda e troca e compra das crianças e adolescentes, né? Então, essa era uma realidade que foi marcada no início da história do Brasil. As crianças foram violentadas dessa forma, né? E no processo de industrialização, as crianças e adolescentes também foram absorvidas, né, no sistema fabril, onde elas se deparavam com longas jornadas de trabalho, com trabalhos insalubres, noturno, e entre outras violações. Um outro contexto que é importante a gente falar é sobre os aspectos culturais que acabam determinando a entrada da criança e do adolescente no mercado de trabalho, né? Anderson está um pouco parado aqui para mim. Tá normal. Quer pontuar alguma coisa? Está funcionando. Posso continuar? Isso. A questão do trabalho infantil, realmente, ela chega no Brasil, na colônia, devido a uma cultura importada da Europa, né? Na Europa, não havia distinção entre a pessoa trabalhadora, não havia distinção em relação à questão de natureza sexual ou de faixa etária. As crianças, assim que ela tivesse condições de andar e fazer suas condições com certas independências, ela era colocada em algum tipo de trabalho, que começava com pequenos trabalhos domésticos, depois algumas companhias de ofício, o trabalho rural, né? E isso quando chega... mini adultos, né? Mini adultos. Isso quando eles chegam no Brasil, os portugueses chegam no Brasil, né? Isso é trazido também junto com essa cultura que veio nos colonizar. E aí é daí que começa o trabalho infantil do Brasil. E aí, Ju, acho que deu uma congelada um pouquinho, mas a questão do trabalho realmente ela demorou um certo tempo. É muito recente. Ju? Oi. Em algum momento está travando aqui para mim. Eu acho que é a minha internet aqui. Mas aí Tranquilo. pode retomar só um pouquinho onde parou. Eu estava falando a questão da cultura, né, europeia, quando chegou aqui no Brasil para a colonização e trouxe a questão do trabalho infantil, né, Sim. Já que era uma realidade da Europa. Não era uma realidade nossa, né? No Brasil, os indígenas não tinham a cultura do trabalho infantil. As crianças eram preparadas por ritos de passagem para caçar, para se garantir sua sobreexistência, não na concepção de trabalho, né? Isso. E foi basicamente importado também. E aqui no período de colonização, né, teve essa exploração, principalmente bem característica brasileira, do trabalho escravo, tanto indígena quanto o dos africanos, né? Seja na agricultura, a exploração sexual foi muito presente também, assim como o trabalho doméstico, a própria compra e venda, né, dos adolescentes, e posteriormente teve a questão também com a industrialização, a inserção no sistema fabril, né? A gente retomando um pouquinho, com as jornadas de trabalho, as condições insalubres e perigosas. E a realidade anterior não foge muito da realidade atual, né? Os aspectos culturais, eles determinam a entrada das crianças e adolescentes no mercado de trabalho, onde é muito forte ainda os fatores culturais, as questões familiares, a imposição da família, muitas vezes, né, para complementar a renda, ou até mesmo a questão de ajudar no negócio da família, né? Colaborar no patrimônio familiar. Então, ainda no Brasil existe essa mentalidade, né, que foi construída, em que o trabalho ele é realizado para prevenir a criminalidade, o uso de drogas ilícitas e que vai garantir um futuro profissional. Mas é importante a gente ater ao conceito do trabalho infantil, que é um processo de exploração, onde a força de trabalho daquela criança ou adolescente é utilizada, né,
em diversas atividades, que é o momento que a gente vai discutir também, a gente vai trazer alguns tipos de trabalho infantil. É, muitas vezes ela é utilizada pela sociedade, pela família e pelo Estado, né? Então, que quando na verdade deveriam ser as instituições e as pessoas que deveriam garantir o direito da criança e adolescente. E houveram diversos avanços, eu acho que é importante a gente trazer, né, das convenções internacionais, das convenções e das legislações nacionais, né, que a gente teve aqui, que atuam nessa perspectiva de prevenção e erradicação do trabalho infantil. A gente sabe que é um contexto muito mais estrutural, né, mas assim, as legislações e as convenções são pactuadas para responsabilizar o Estado de que essa fragilização e essa violação é um problema a ser enfrentado. Eu acho que aqui no Brasil, né, trazendo um pouquinho, a Constituição Federal de 88 é um marco, assim como o Estatuto da Criança e Adolescente, né, que ele vai trazer a criança como prioridade absoluta. Quer dar uma Exato. continuidade, falar um pouquinho da realidade aqui do Brasil, depois a gente entra para as convenções. Na verdade, o fluxo seriam das convenções internacionais e posteriormente aqui no Brasil, né? Isso, e até seria muito bom, né, falar um pouquinho também, a gente falar, lembrar a questão da construção histórica, né? A construção histórica Isso. da colônia, ela passou ao Império, e aí daí com o Império no Brasil foi constituído algumas normas, né? As primeiras legislações brasileiras ainda não previa a separação, entendimento da pessoa em formação, a criança e o adolescente, mas também havia toda era legalização, né? Não havia nada proibido nesse sentido. E posteriormente, né, já na República, houve os primeiros primórdios de legislação para a infância, e aí começou a se instituir alguns tipos de trabalho que não seriam convencionais, Está cortando muito para né? mim. Em alguns locais. Mas, assim, quanto em relação à legislação, realmente é algo das últimas décadas, né? A Constituição de 88 ela foi uma mudança de paradigmas, né? Ela constituiu direitos e deveres e também tomou, assim, ampliou o campo normativo da Constituição, principalmente no que se diz a proteção às crianças, aos setores, né? Da criança, da adolescência, da juventude, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência. Então, houve um rearranjo, né? E começou a ter parâmetro. Claro que isso vinha na construção das resoluções, né? Principalmente da OIT, né? E da questão da questão de direitos humanos também, que tem outras que colocam. E isso impactou. Imagine que em 88 estamos há 32 anos, né? Após a Constituição, a gente está ainda falando sobre trabalho infantil e é algo que ainda é muito presente. E ele passa, Joana, até fugindo um pouquinho do nosso script, algo que Sim. veio agora no mente, em relação ao trabalho infantil, por muitas vezes ele é invisível socialmente, né? Você presencia ele, você faz parte dele, você explora o trabalho infantil e você não percebe que é trabalho infantil, né? Desafio aqueles que nunca comprou um picolé na praia a uma criança ou um adolescente, Isso. né? Ou alguém e outras formas, até situações que a gente se preocupa com o crime constituído, mas não se preocupa com o fato de ser trabalho infantil. Por exemplo, quando a gente se percebe, somente na área jurídica, a gente percebe muito isso, né? E encontrar um adolescente em prática de ato fracional de tráfico de drogas e a gente não percebe que é trabalho infantil, né? Isso. Ou Acaba tendo a abuso, responsabilização do adolescente, né? Ao invés de você ser protegido de certa forma, entender de forma estrutural e conjuntural, a gente acaba penalizando ao invés de proteger, né? e ainda acrescenta a exploração sexual, que Isso. normalmente os meninos vão para o tráfico e as meninas às vezes são exploradas. E é outra foto. A gente observa a repugnância da explorando uma criança ou um adolescente
sexualmente, mas também é uma exploração também de trabalho, né? Também Isso. trabalho infantil. E isso é coisa bastante Aqui na perturbadora. filhinha, né, a convenção. Fala um pouquinho da convenção. A Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, né, vendo a filhinha aqui, ela embasa a proibição das piores formas do trabalho infantil, com ações urgentes para sua erradicação. Então, os países signatários, né, eles vão tratar essa convenção e trazer como responsabilidade. E foi aí que, aqui no Brasil, o decreto 6.481 de 2008 trouxe a lista das piores formas de trabalho infantil, no sentido de trazer essa responsabilização de proteção e a exploração do trabalho infantil, assim como o tráfico de drogas, ele acaba entrando nessa lista das piores formas de trabalho infantil, né? Assim como o trabalho perigoso, insalubre, o trabalho noturno também, tem uma listinha que é interessante a gente estar se atentando, né? Eu acho que traz Isso. muito como você pontuou, né? O tráfico de drogas. Eu acho que é bem nesse sentido, né? Da gente penalizar e não proteger. Eu estou até com aqui o decreto aberto, o decreto 6481 de 2008, que lista as Isso. piores formas de trabalho infantil, né? E ele, quando vai listar isso aqui, ele tem várias. Ele tem aqui, ó, na colheita de cítricos de pimenta malagueta e semelhantes. Algumas pessoas podem imaginar, olha, vai colher alguns frutos, né? Mas são cítricos, ele tem corrosão. Existe o cítrico não Isso. só apenas dentro da fruta, mas também no externo, nas cascas. Isso, sim, a devida proteção, e desde os primeiros anos de vida, a pele de um adolescente, de uma criança, ela é mais fina do que a com da vida adulta. Então, ele tem imensa capacidade, né, de suportar esse coisa. Plantação de cana-de-açúcar e abacaxi, isso é uma Isso. realidade pernambucana, né? Na Agreste, a cultura do abacaxi, principalmente próximo à Serra das Russas, ali em Gravatá, Pombos, né, Vitória, né, Passira. E a questão da cana-de-açúcar, que hoje, diga de passagem, é algo que foi as maiores campanhas, né, maiores campanhas que teve em Pernambuco na década passada, até 90 e de 2000, né, que era muito pesado em relação à questão do cultivo da cana-de-açúcar na zona da mata. E aí houve essa fiscalização mais presente entre as usinas açucareiras de não ter esse pessoal, né, não ter crianças e adolescentes da forma. Existe beneficiamento de fumo, isso acontecia muito, e acho que em todas as partes do país que eu posso imaginar, a questão do beneficiamento do fumo. Para quem não entende, a questão do beneficiamento do fumo, ela é feita como fosse em estufas, né, onde há secagem. E imagine um cigarro que incomoda a uma pessoa que não é fumante. Então, imagina a planta secando num ambiente fechado. É 10 vezes pior, ou mais. Eu acho que talvez, falando de saúde, acho que 100 vezes pior, porque você absorve todos os gases sem nenhum filtro, nenhum preparo. E aí tem outras, a extração de, madeira, de corte de madeira, manguezais e lamaçais. Eu ainda lembro da minha infância, quando ia para praias daqui de Pernambuco, tem Itamaracá, ou para o litoral sul, e passava por os manguezais e sempre via crianças quase pelo pescoço de lama para poder fazer o estrategismo de caranguejos, moluscos, né? Que a gente faz. Então, quando a gente começa a falar disso, volta para aquilo que eu estava dizendo quase um instante. Você já se deparou com o trabalho infantil, passou por ele, vivenciou ele, né, explorou ele e não percebeu que era trabalho infantil. Aqui. Né, porque quantos caranguejos quantos caranguejos a pessoa já consumiu e não sabe qual a origem da coleta do extrativismo desse caranguejo lá, né? A cata de marisco. Tem a mão invisível, né? Que é a mão da criança, na verdade, né? Exato. Existem outras aqui olhando rapidamente.
extrações de mármore e granito. Isso foi uma das coisas que aconteceu no sertão do estado de Pernambuco, na seção do Araripe, que era a questão do extrativismo de gesso, e que aí houve uma fiscalização muito certa, uma campanha muito grande para que isso não ocorra e ainda ocorre. Não vou duvidar que deve ocorrer. Salinas, isso é uma realidade bastante do pessoal do Ceará, do Rio Grande do Norte, que existe a questão da extração do sal marinho, né? E existe também outras, né, situações que ele bota aqui, que é a industrialização, né, a questão de tecelagem, que acho que a questão da... Oi. O pessoal está falando aí no chat que eu não estou conseguindo, não está atualizando para mim. Aí qualquer coisa você traz esse retorno que o pessoal está se comunicando. Tem certa hora que está travando aqui. Mas o pessoal está participando no chat, é? Isso, o meu está parecendo tranquilo, o pessoal está entrando, acenando. Eu só não estou conseguindo acompanhar, porque realmente, de fato, o Ju, ele tá dando de vez em quando, ele parece tudo uma vez só para mim. Aí, assim, eu tenho visto que muitas pessoas estão entrando, tem Dias Bilha, 19, Suzane Freitas acabou de entrar, seja bem-vinda, Samara está prestando as informações aí de como acessar a questão do iPad, de acessar o CRES, então o pessoal que precisar está fazendo. O pessoal do CAPS aqui, CAPS geral. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. De fato, eu não estou conseguindo acompanhar. Mas, Anderson, tu trazendo essas questões da tua infância, de quando você ia, né? E como você bem pontuou, é muito possível que a gente visualize e nem perceba de que o trabalho infantil, de certa forma, construiu determinado produto, né? E a gente acaba consumindo e tudo mais. Assim como é muito possível que a gente naturalize certas questões. Acaba sendo bem comum a gente olhar, seja no metrô, seja vendendo uma água. Eu acho que tem essas questões que são bem regionais, né? Assim como no norte do país, que traz características, mas aqui a gente, às vezes, acaba não se atentando para a realidade do mais próximo, né? E algo muito interessante é o trabalho intergeracional. Muitas vezes, os pais dessas crianças, os avós, já foram sendo criados nessa realidade. Muitas vezes, quando você vai conversar com uma criança e um adolescente, que foi, como recentemente, né, a gente atuando no diagnóstico do trabalho infantil aqui de Camaragibe, né, a gente conseguia visualizar que muitas vezes as famílias já estavam ali há um bom tempo. Minha avó trabalhava aqui no lixão, eu acabei entrando nesse espaço e ficando aqui, assim como os meus filhos e meus netos acabam vivenciando aquela realidade, né? Não consegue quebrar esse ciclo. Isso. Então, é uma violação intergeracional. Não tem entra naquele argumento, né? Não tem problema, eu sempre trabalhei. Assim como meus avós, meus tios também trabalharam, então tá tudo certo, não vai trazer consequências de certa forma, né? Exato, Ju. Inclusive, essa questão às vezes passa muito também pela a situação de, às vezes, acompanhar o adulto, né, no trabalho e passar a frequentar o trabalho num sentido de estar ali aprendendo, né? Mas isso a gente tem que ter compreensão, que acho que a gente precisa conceituar um pouquinho o trabalho infantil, né? O trabalho infantil, pelo menos para o conceito do Ministério da Cidadania, né, presente, a gente vai falar um pouquinho de AI e PET lá na frente, mas existia o PET, e o público de atendimento de prevenção e erradicação do trabalho infantil, ele já é realmente de 0 a 15 anos, né? E aí a gente vai pensar como é a questão do trabalho. O trabalho, ele até os 13 anos, ele é proibido totalmente. Então, existe uma realidade de crianças e adolescentes, né, que às vezes acompanham os pais ou participam das atividades laborais dos pais. Nessa idade ela é proibido, não existe a questão do aprendizado. Aos 14
E dos 14 aos 16, admite apenas com uma exceção, no trabalho na condição de aprendiz, que seria aquele de Isso, acompanhar o pai ou estar em uma empresa legalmente admitida na condição de aprendiz. Existe toda a isso. formalidade para isso, não é só apenas, É. eu vou Entre os pegar aquele 16 aos indicador. 18, fica Isso, precisa ter a questão da legalidade, não precisa ser assim, apesar, eu vou pegar aquele de 15 anos ali para vir aqui ajudar no meu negócio. Não é assim, precisa ter, a passar por formalismo, existe ter uma instituição intermediadora para poder fazer esse caminhamento para o trabalho. E em relação aos sim, 16, aos 17 anos, a permissão para o trabalho ela é parcial. Isso quer dizer o quê? Que não são permitidos trabalhos, que a gente, como a gente está falando quase agora, trabalhos de atividade noturna, insalubres, perigosas e penosas. E isso, também não pode ser daquelas 93 atividades relacionadas ao decreto 6.481 de 2008, que fala sobre a questão do que não pode de jeito nenhum. Então, não é só o trabalho mesmo, de forma livre, ela começa aos 18 anos. Abaixo de 18 anos, ele isso, precisa passar por esse período de 14 a 17 anos na condição de aprendiz e condição de pessoa em formação, e abaixo dos 14 anos, de jeito nenhum. Né? E isso, esses são os parâmetros para o trabalho infantil. isso. Eu acho importante entre os 16 aos 18, né, reforçar a lista típica, que está tipificado nessa lista, ainda assim é proibido. E é importante a gente antecipar um pouco sobre a lei, né? A lei de aprendizagem, porque tem um Sim, regramento da lei de aprendizagem, que é necessário que o adolescente esteja matriculado, seja no ensino fundamental ou médio, bem como ele seja acompanhado pela instituição que tenha o perfil de trazer a técnica, né, a técnica profissional, né, a formação metodológica. É importante que tenha essa questão do aprendizado. A lei de aprendizagem ele traz essa caracterização, assim como garantir as normas da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, ele vai estar ali naquela condição, né, de aprendizagem, bem como sendo regulamentado pela Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, tendo o salário mínimo hora, tendo direito a 13º salário, férias, o FGTS. Então, é importante trazer essa condição de segurança, né? Então, trazendo aqui para os tipos de trabalho, às vezes fica um pouco, não pode, eu trabalho informal, já tem 16, quase de 16 até 18 anos, mas ainda assim é necessário em que ele esteja protegido, né? Esse trabalho informal. Ele seja abaixo dos 14 anos é proibido, e dos 16 aos 18 é que ele seja garantido dentro da consolidação das leis trabalhistas, né? isso. Essa questão da garantia do direito trabalhista é fundamental. Não existe concepção nem aceitação de trabalho da parte que é permitida, né, e condicionada, que de forma que seja ilegal, ou clandestino, ou informal. Não existe essa Isso, permissão. Ele precisa, de fato, ter essa garantia, assim como todo trabalhador. A única diferença é que o trabalhador adulto, ele vai ter, se ele não tiver garantido os direitos trabalhistas, ele pode buscar isso legalmente de forma com a justiça. No caso da criança não, mas do adolescente que tem o trabalho permitido a partir dos 14 anos, se não for garantido o direito trabalhista, além da reparação trabalhista, existe também a questão criminal, né? E aí a coisa fica bem bastante complicada. A exploração do trabalho infantil é crime também no Brasil, né? E a gente precisa entender que isso é uma das explorações, né, bastante perturbadoras que vão carregar o resto da vida desse adolescente na sua vida adulta, né? eu acho Eu, que ó, claro, após a conceituação, né, esse já finalizou, é importante a gente trazer os tipos de trabalho
e a gente trazer exemplos para ficar mais... trazer essa informação a nível de sensibilizar e poder ficar claro, né? Porque às vezes a gente identifica, vê ali, mas não acha que é trabalho infantil, você vê de uma outra forma, né? Então, um dos tipos de trabalho é o trabalho realizado nas ruas, né? Em Sim. que, antes dos 18 anos de idade, ele é proibido, né? Ele foi editado também pelas consolidações das leis trabalhistas. E a falta de atenção das crianças e adolescentes que vivem na rua, elas estão sujeitas a um risco maior de acidentes e perigos. Elas estão ali vivenciando diversas realidades. Então, ele também está tipificado na lista de trabalho perigoso infantil também, né? Então, na rua, quando você está ali na rua, naquele processo, também está tipificado na lista das piores formas do trabalho infantil. Então, é proibido até os 18 anos, pelo nível de exposição, dos riscos e das consequências que são irreversíveis, né, para o desenvolvimento do adolescente, né? Isso, Ju. Inclusive, eu, observando nas minhas pesquisas, achei, assim, existem os dados do IBGE, né, que são lá de 2015, que houve toda uma, assim, como posso dizer, umas críticas, porque em 2015 era um número e quando foi 2016, ele sem fazer nenhuma pesquisa propriamente dita, se reduziram quase 1 milhão de trabalho infantil, né? E aí, assim, magicamente, mudando a fórmula, o trabalho infantil diminuiu no país, né? Mas assim, tirando como parâmetro, pelo menos, o que aí tem de oficial, existe um site que é da Rede Petecas, né? Rede Peteca, né? Que fala sobre a questão, são um movimento de uma organização social que é contra o trabalho infantil e ele faz o trabalho de prevenção. Existe um mapa bastante interativo. Eu estava observando e acho que é importante trazer, até para a gente ter um panorama de como como está o trabalho infantil com os dados oficiais, estado a estado, né? E aí eu comecei a ver aqui, né? Começando do estado de Pernambuco, existe a pessoas em situação de trabalho infantil em torno de 123 mil pessoas, né? Segundo o IBGE, 2016, existe essa quantitativa, são 123.299 pessoas. A gente mudando um pouquinho para a nossa realidade. Quando você olha para o mapa, aqui não dá para, infelizmente, não dá para mostrar pelo Instagram, esse mapa ele tem uma coloração que vai do amarelo claro ao amarelo queimado, um vermelho até um vermelho mais intenso. E assim, no Nordeste, perdendo para a Bahia, a gente é um dos mais escurinhos, né? Da cor, da gravidade. No Ceará, são 73 mil pessoas em situação de trabalho infantil, Rio Grande do Norte, 41 mil. Né? Na Bahia, passa de 240 mil. Né? Enquanto Pernambuco, a gente está num valor alto. Minas Gerais e São Paulo é uma situação, acho que é a das mais alarmantes do país. Enquanto Minas Gerais está com 329 mil crianças e adolescentes nesse estado de trabalho. São Paulo passa das 400 mil pessoas. Então, a gente ainda encontra números também alarmantes, embora em números menores, mas proporcionalmente à população, um número gritante. Se imaginar que o estado de Pernambuco, que é um estado relativamente pequeno, mas populacionalmente grande, ele tem 123 mil pessoas, o Amazonas tem 60 mil pessoas. Só que o Amazonas tem muito menos em relação à densidade populacional que Pernambuco, né? E está com 60 mil pessoas. Então, isso é só para a gente ter uma ideia, que é uma realidade que ainda afeta todas as regiões. Rio Grande do Sul, a região sul normalmente é tida como uma das áreas de melhores desenvolvimento da condição humana, né? E o Rio Grande do Sul tem 177 mil, inclusive mais do que Pernambuco. Anderson, Oi. um ponto a ser ressaltado que eu acho importante é sobre o trabalho doméstico e a subnotificação, porque esses dados eles são bem mais difíceis de serem atingidos, né? Porque está ali numa realidade mais privada, onde as pessoas estão isoladas em determinado ponto, né? Fica ali
por trás do muro, eu não sei como é a realidade, né? E o trabalho doméstico, ele é bem comum. Inclusive, tem o corte de gênero, né? Muitas vezes as meninas, elas são mais requisitadas nesse perfil. Então, quando tu traz esse dado, né, nacional e traz, assim, pelos estados, eu acho importante porque quando está na rua a gente consegue visualizar. Mas esses casos que estão dentro das casas, né? Ou dos sítios que são privados ou de instituições privadas. Eu acho que é importante, inclusive, trazer a diferença entre o trabalho de colaboração, né, que é um trabalho realizado dentro de casa, onde a criança ou adolescente vai fazer atividades em que condiz com o seu aprendizado, com sua idade geracional, né? Então, não dá para uma criança de 9 anos ou 7 anos estar na cozinha manipulando o fogão, porque muitas vezes a gente sabe que por outras questões e outras ausências de políticas públicas, às vezes não tem uma creche, mas a mãe precisa sair, precisa se ausentar. E muitas vezes o irmão mais velho, que tem 9 anos, por exemplo, ou até um pouco menos, fica com a responsabilização de outros irmãos, né? Então, essa carga da obrigatoriedade, da responsabilização, que não condiz com a idade, né? Ela acaba sendo bastante presente no trabalho doméstico, né? Isso. Realmente, faz parte do trabalho infantil que é Mais algum invisível, né? ponto? O Tá trabalho carregando, tá? doméstico, o pessoal que o que aquelas condutas culturalmente aceitas, com o comércio ambulante, né? Principalmente nos trens, metrôs, ônibus, nos terminais, nas praias, nas áreas de lazer, nas praças, né? Esse Isso. trabalho é o trabalho infantil que às vezes está visível, outras vezes não, né? E ele acaba sendo mais como fosse admitido, né? E a gente não pensa nas consequências. As consequências são perturbadoras, né? A Isso. criança, o adolescente, ele perde o momento da infância, da formação, do momento de descontração e entra em todos os viés da vida adulta sem estar com o devido preparo, né? E é esse tipo de trabalho que causa não só danos físicos, que vai causar devido à atribuição ao trabalho que está fazendo, né? Seja pela carga de peso que carrega, seja pelo sol, seja pela exposição a materiais perigosos, como também as consequências psicológicas, né? As consequências que Isso. vão carregar para o resto da vida, independente de qualquer sequela física, mas a psicológica ela é uma das coisas mais perturbadoras. A pessoa vai ter uma dificuldade maior, né, de ter sua vida trabalho, né, e até de se estruturar como pessoa e como na sociedade. É só entender que uma pessoa que está no trabalho infantil dificilmente ela está na escola. Então, se você não está na escola, não vai ter conseguir informação. Então, ela sempre vai estar naquela condição de subemprego também, né? Ela Isso. vai estar sempre em volta do trabalho informal, de pequenos bicos, de pequenas formas. E isso se a pessoa não for nesse processo exposta a situações de trabalho que seja ligadas a trabalho ligados a crimes mesmo, como a gente falou, do tráfico. Isso. Né? Imagine que a gente coloque uma criança logo de cedo para vender bala, confeito, ou picolé, ou qualquer outra coisa na rua, e a um certo dia ela encontra uma pessoa que oferece a ela algo que vai ganhar muito mais. Né? E isso não As possa... ofertas são desiguais, né? As ofertas É, são desiguais. Estou aqui as vendendo um ofertas... bombom e o valor não é Uhum. significativo, enquanto o crime acaba tendo aquela visão de que compensa mais. Infelizmente, né? As oportunidades elas são desiguais, né? O contexto de valor, de moralidade, de certo e errado, ela aprende com a formação pela infância, pela adolescência, com os ensinamentos, os exemplos, né? E também o estudo. Né? São um pacote, né? São várias áreas, né, da vida de uma pessoa que, dentro do seu desenvolvimento como vida, ela vai trazer benefícios, vai trazer a construção
daquela pessoa, aquele indivíduo, quando for na vida adulta. Quando você vai para o trabalho infantil, para a exploração do trabalho infantil, ela perde totalmente esse preceito. Ela não vai ter só a responsabilidade de cumprir aquilo que foi determinado. Ela não vai ter valor, a gente vai perder a noção da vida, né? De ter a questão do prazer, de ter a infância, lazer, de ser criança, e vai direto para a vida adulta, sem nenhuma escala. Isso realmente vai trazer dificuldades com as relações sociais delas além de prejuízo para a vida. A gente, falando um pouquinho, a gente falou sobre a questão do trabalho, a questão dos mitos, né? Algumas a questão da invisibilidade, do trabalho doméstico, a gente falou um pouquinho também da exploração do trabalho, a gente conceituou um pouquinho histórico, e acho que agora é importante começar a falar um pouquinho do iPad, né, Ju? É importante falar do ofício agora, né? A gente só fazendo uma recapitalização de como foi esse desenvolvimento, né? Diante da Constituição de 88, começou-se os programas de erradicação do trabalho infantil, que aí tiveram vários nomes no caminho, o mais famoso, que quase todo mundo conhece, que é o PET, né? O PET era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, foi instituído lá no início do ano 2000 e teve sua existência até 2014. Não é que o PET deixou de funcionar, ele apenas mudou um pouco ele passou por uma reformulação em 2014, o Ministério do Desenvolvimento Social e Direitos Humanos da época, assim era a sigla, eu acredito, ele modificou a estrutura do PET, que em muitos municípios era executado ou ora pelo próprio município, ou era executado por instituições, por organizações sociais vinculadas ao Conselho de Direitos. E aí havia essa divisão. O que mudou? O que mudou foi o seguinte: existia várias ações de cunho de trabalho coletivo com crianças e adolescentes. Existia a questão do serviço existia o agente jovem, depois o pró-jovem, né, que substituiu, existia o PET, existia o atendimento socioeducativo, né, existia grupos de outras naturezas que eram criados pelos serviços municipais. E assim, criança é tudo igual. Né? Não existe criança, eu fazer um grupo com crianças que foram abusadas, exploradas sexualmente. Vou fazer um grupo agora de trabalho de crianças que estão em trabalho infantil. Vou agora fazer um grupo de crianças e adolescentes que, no caso de adolescentes que estão cumprindo medida educativa porque praticaram um ato infracional. Olha, o trabalho com a infância é o mesmo praticado com a escola. Não existe uma escola para hoje, nos parâmetros de hoje, nem se entende que eu não vou fazer uma escola para pessoas que são de baixa renda, uma escola para classe média, outra para escola alta, pessoal que é para negro, esse aqui é para pessoas de outra cor, esse aqui é para meninas, esse aqui é para meninos. Não, a escola é uma universalidade para atender todo o público da faixa etária que está atribuída. E a lógica do atendimento de criança e adolescente foi nesse mesmo preceito. Eu vou instituir um serviço o atendimento de crianças, de adolescentes, de todas as áreas. E aí foi constituído daquela forma. Eu preciso criar o público de todos os lados. Né? Então, eu tenho, por exemplo, aí foi instituído o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Esse serviço ele foi criado para atender todas as crianças e adolescentes que eram atendidos por esses grupos setoriais. E aí, hoje, o PET ele não deixou de existir, ele passou a ser atendido por um serviço que atende outras crianças de todas as naturezas. A intenção do serviço de convivência é reunir as crianças e adolescentes, são faixa etárias, mas são o mesmo serviço, e juntos trabalhar o fortalecimento dos vínculos com as suas famílias, e aí trabalhar as crianças nesse sentido.
A parte de prevenção que vinha do PET, esse foi instituída a questão do iPad, né? Se colocou um A e um E na frente, e aí se criou o iPad. O iPad são ações estratégicas de erradicação do trabalho infantil, né? De prevenção e erradicação do trabalho infantil. E aí o funcionamento ele começou a ser instituído pelos municípios de forma muito tardia. O serviço de convivência, Juliana, ele entrou quase que imediatamente, porque estão atrelados com alguns recursos, então os municípios passaram a dispor do serviço de convivência quase imediatamente quando o Projovos saiu de cena, né, e entrou. Mas o iPad demorou bastante para ser pactuado, ser implantado no município. O município de Camaragibe foi implantado neste ano, né? E aí esse serviço também acrescenta até uma lembrança que me passaram agora, é a questão da divisão, né? O PET antes era uma coisa ao lado da assistência social, ele não era nem dentro da assistência social, era algo feito de forma autônoma, né? E o CIS Convivência, ele ficou na proteção básica, né? Então ele está ligado aos CRAs, os CRAs executam o serviço de convivência, né? E quanto o iPad, ele ficou na proteção especial da assistência social. Então, ele está mais ligado ou com um programa autônomo, né? Ou está ligado ao CRES. No caso aqui de Camaragibe, ele está instalado no CRES, né? E a gente passou a fazer essas atividades. Juliana, acho que deu uma travadinha a tua câmera, viu? Não sei se deu uma travada, uma paradinha, não sei se é o horário. Enfim, eu vou continuar falando porque enquanto Juliana dá uma retornada, mas assim, o trabalho... Voltou, Ju? Ju, tá escutando? Então, deu uma travadinha e tudo, eu estou falando aqui e acompanhando. Certo. Isso, eu costumo falar. Aí eu estava falando sobre... Eu estou tentando acompanhar para em algum momento intervir sem que atrapalhar de certa forma. Está bem ruim aqui para mim. Tá, eu percebi que tu tinha dado uma travada, eu continuei explicando a questão do iPad, né, aqui no município de Camaragibe, e aí a gente instalou o município de Camaragibe o iPad no começo do ano, por motivo da pandemia, a gente passou um tempo paralisado, né, tu tá escutando, Ju? Tá escutando? Juliana, tá escutando? Em alguns momentos está oscilando, assim, está vindo com cortes a sua fala. Certo, vou repetir de novo. A gente parou no começo do ano, né, a questão do iPad, até pela dificuldade de fazer atividades em área externa, não pode ter aglomeração, não pode ter contatos. E aí a gente começou a trabalhar de forma remota, com algumas ações pactuadas. A gente realizou uma atividade na questão lá na Escola Santa Teresa, né, perto do Lixão, onde teve uma peça teatral, a gente aliou o atendimento de pessoas na oferta de benefícios eventuais. A gente aliou uma peça teatral, era um público que era atendido na época de trabalho infantil, que era não trabalho infantil, mas eram pessoas que trabalhavam no lixão. E como eles trabalhavam no lixão, existia a preocupação de ter pessoas utilizando seus filhos no processo de coleta e de reciclável lá no lixão. Então, quando a gente coloca entregar o benefício eventual, a gente pensou em fazer esse momento uma peça teatral para sensibilizar que essas pessoas tivessem, nesse momento, né, a sensibilização em relação ao trabalho infantil. A gente também teve um processo, Juliana, está bem ruim o teu aí, estou vendo que tu tá travando o teu, eu estou tentando continuar aqui para não perder, tá? Mas eu acho que se tu conseguir se estabilizar tu aí, tu avisa. Tá, pode ir continuando, porque... Travou de novo. Eu vou continuando para não perder. Então, o que acontece? A gente participou do processo de encerramento do lixão, o município de Camaragibe,
ele tinha o último lixão a céu aberto da região metropolitana de Pernambuco, né? E aí a gente precisava fazer encerramento do lixão, mas também se devia se preocupar com ações de prevenção social. E uma delas é a prevenção do trabalho infantil, para que esse trabalho infantil, com o fim do lixão, acabasse por ali mesmo, não fosse um trabalho que fosse explorado de outra forma em outro local. E aí a gente teve teve, na verdade foram três ações, né? Eu teve uma antes, como eu estava falando, na Escola Santa Teresa, teve outra no mês de setembro, né, onde a gente fez o atendimento e cadastramento dos trabalhadores que ficavam no lixão, de catadores, e posteriormente, né, já entre finalzinho de setembro e começo de outubro, a gente fez uma ação junto a uma escola municipal, próxima ao lixão, onde a gente pegou um apanhado mesmo de fazer identificação e conversar. E durante Tá esse gravado. período, eu estou te escutando, viu, Juliana? Estou escutando. Certo. Porque eu Estou estou com escutando. auxiliar aqui de Samara, mas eu não estou Oi. conseguindo aqui acompanhar, que está travando. Mas eu vou aproveitar aqui um pouquinho, né, para trazer minha contribuição, agora que está melhor, das ações e estratégias enquanto equipe de referência do PEP, né? Eu vou trazer um pouquinho da busca ativa, que é o que a gente tem feito aqui, enquanto se cortar tu me avisa, enquanto equipe, né, do PEP, e o trabalho tem sido mesmo de busca ativa, identificar dentro do município, nas RPAs, onde a gente encontra, né? Então a gente está fazendo um filtro e um levantamento para saber quais são os principais tipos, né, do trabalho aqui na realidade, para saber quais são as idades, qual. Eu acho que cortou novamente. Então, acho que Juliana estava falando sobre a questão das ações de diagnóstico social. A gente está fazendo diagnóstico social em todo o município de Camaragibe, né? Plano do plano de erradicação e Indicação do do trabalho plano de infantil. erradicação, de prevenção e erradicação do trabalho infantil aqui no município, né? Assim como a proteção do adolescente trabalhador. Então, a gente está construindo esse processo. Posteriormente, a gente ainda está discutindo como é que vai ser essa aprovação. A gente está com um projeto de fazer um webinário, né? Para que E, possa ser discutido e trazido coletivamente para os conselheiros, para a sociedade, para o fórum estadual, todo mundo participar e contribuir. então, eu acho que cortou um pouquinho, Juliana, mas a intenção do diagnóstico é fortalecer e trazer os dados, né? Ô, Ju, deu uma cortada no teu, aí eu estava fazendo um fechamento em relação à questão do Ah, diagnóstico, certo. né? A questão do trabalho de poder ser uma fonte de dados para a gente poder não só fazer as ações estratégicas, né, do iPad, como também ser subsídio para a questão do plano de erradicação do trabalho infantil municipal. Né? Você falou do webinário, a gente estava começando a fazer um webinário, acredito que entre janeiro e fevereiro, né? A gente fazer esse momento para ter a participação popular das ideias, das ações que a gente está querendo propor dentro da realidade do diagnóstico. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer. Faz parte da coisa de dificuldades de tecnologia, internet, é normal, né? A gente já sempre tem uma situação como essa, é normal. Mas o importante que a gente quer trazer é o conteúdo mesmo, as ideias, as ações de prevenção social. E hoje a gente está aqui para apresentar o iPad. Na próxima semana estaremos ainda apresentando a última live do ano, né? A gente pensou só duas esse mês de dezembro, não toda semana, devido à questão dos fechamentos das atividades, né? E aí, na próxima semana, estarão voltando, né? Marco Silva, da abordagem social, vai estar trazendo aqui os efeitos da pandemia nas crianças e adolescentes em relação à violência. E vai ser um contexto muito legal. Hoje, a gente trouxe aqui o iPad, né? Estreando aí nossa grade de formação. Juliana vai estar voltando
com certeza em outros momentos para trazer mais conteúdos. E eu, assim que eu puder, também estarei de volta. Eu quero agradecer a todos, aí o pessoal que entrou, eu vi algumas pessoas o nome rapidamente. Agradecer a todos mesmo, agradecer a Juliana aí, a garra, né, e a força que tem feito esse trabalho. A EPET está sendo muito, muito legal a construção desse trabalho. É pioneiro no município, né? E isso é legal que está fazendo com muita qualidade. Quero agradecer mesmo. Obrigado. Obrigado, Juliana. Juliana, pode despedir, meu. Não é possível. Cortou na hora que é para se despedir, Juliana. Vamos ver se ela volta ainda para falar, para se despedir um pouco. Oi, Ju, se despede aí, senão vai cortar o tempo. Acho que a internet deu oportunidade para me despedir, né? Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos, né? Os parceiros aqui da equipe do CREAS, a colaboração de Santorelli, Vânia Lima, que entrou, Lucas Souza, Bárbara Souza. Agradecer ao serviço de convivência, né? E a todos os colaboradores aí que construíram aqui conosco essa live. Eu acho que o bate-papo é sempre importante, né? Da gente entender que esse processo é relevante, né? A gente trazer essa temática é muito importante no sentido de trazer uma sensibilização e mobilizar para a gente ter um outro olhar quando a gente encontrar agora indícios do trabalho infantil, né? Eu acho que as ações e estratégias, elas são nesse sentido, para a gente enfrentar, né, a exploração do trabalho infantil. É preciso conhecer para intervir nessa realidade. Plantar formiguinhas aí para esse processo. Tchau, tchau. Muito bom, Juliana. A todos. Obrigado também, Ju. Obrigado mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana. Valeu.